E a gente começa falando em saúde. Olha, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, entrega agora, por volta das 9 horas da manhã, o posto de saúde Hermínia Leitão, totalmente requalificado. A unidade está localizada no bairro Quintino Cunha, área da Regional 3, e recebeu um investimento de cerca de R$ 390 mil para as melhorias. Esse posto de saúde, o Hermínia Leitão, atende cerca de 14 mil usuários por mês. E a gente continua falando de saúde. Olha, hoje nós vamos falar sobre a importância de cuidar dos ouvidos, nariz e garganta. Para isso, é importante consultar um otorrinolaringologista. Na rede municipal, o atendimento ao otorrino é feito através de encaminhamento em um dos 116 postos de saúde até uma policlínica. A dificuldade na respiração da Isabela ao dormir fez a avó procurar atendimento médico especializado. A neta foi encaminhada pelo posto e atendida pela equipe de otorrinolaringologia da Policlínica Luzmar Veras Rodrigues. Já há algum tempo ela tinha, agora que saiu uma vaga, aí eu trouxe ela. Que era muito difícil um médico de nariz. A rede pública de saúde oferece atendimento gratuito com otorrinos para todas as doenças da orelha, nariz e garganta. A prefeitura oferece um atendimento na parte de otorrinolaringologia, que é a especialidade que cuida das doenças do ouvido, do nariz e da garganta, principalmente através das policlínicas, que realmente acrescentaram muito na atenção secundária. Então, a gente tem algumas unidades prestando esse tipo de atendimento para a cidade de Fortaleza. O médico alerta ainda para o diagnóstico precoce dessas doenças, que na maioria das vezes não tem cura. Dependendo da doença, no mínimo a gente consegue propiciar uma melhora da qualidade de vida do paciente. Então, o paciente que tinha mais sintomas, por exemplo, como de rinite, e ele passa a conseguir produzir mais, ou eventualmente uma detecção precoce de um câncer para encaminhar para um tratamento mais cedo e reabilitar melhor esse paciente. E para falar mais sobre o tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Marília Pinheiro Vasconcelos. Ela é otorrinolaringologista da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Marília, bom dia. Bom dia. Quando é que é necessário realmente se buscar o atendimento do otorrino? Pronto. Primeiro, agradecer a oportunidade. E o paciente deve procurar o atendimento com o otorrinolaringologista quando tem algum problema no nariz, no ouvido e na garganta, certo? Desde problemas de sinusite, rinite, obstrução nasal, sangramento nasal, até tumores nasais. No ouvido, otites, zumbido, sensação de ouvido cheio, tampado, né, que muitas vezes a gente vê cera, tontura, perda de audição, e na garganta, né, as amidalites, as faringites, rouquidão, tosse e até problemas de deglutição. No caso da rede municipal de saúde, esse atendimento inicial deve acontecer nos postos de saúde, né? No caso, em uma das 116 unidades aqui da capital, né? Isso. O atendimento inicial seria na atenção primária à saúde, né, com o clínico geral, e aí ele vendo o problema, né, dentro da nossa área, ele vai encaminhar para o atendimento especializado, que é realizado agora nas policlínicas, né, com esses atendimentos nas especialidades, diversas especialidades. Então, primeiro vai ao posto, né, relata o problema ao clínico geral, e de lá ele vai fazer o encaminhamento para o atendimento especializado nas policlínicas. No caso das doenças de garganta, de ouvido, são doenças que normalmente são comuns, elas começam a aparecer, mas que podem se agravar caso realmente não seja tomada as devidas providências, né? Exato. O quanto antes, né, procurar o serviço, mais cedo iniciar o tratamento, melhor a evolução. A gente pega às vezes, né, por pacientes não terem essa informação, não terem esse entendimento da doença, às vezes chegam pacientes com doenças bem avançadas e fica um pouquinho difícil esse tratamento, mas o quanto antes chegar para a gente, melhor, que aí o tratamento e a reabilitação vai ser melhor também. Hoje há uma demanda muito grande de pacientes que, por exemplo, recebem esse primeiro atendimento na rede primária e precisam realmente ser encaminhados para o atendimento secundário, ou seja, nas policlínicas? Sim, existe uma demanda reprimida enorme, né? Nós temos atendido bastante pacientes com necessidades muito grandes, né? Com várias doenças que realmente precisam ser abordadas e tratadas
com um especialista. Então, existe uma demanda muito grande, sim. Hoje, quando que assim esse atendimento junto ao otorrino é necessário? Há casos, então, por exemplo, que uma dor de garganta ali está incomodando, é um início, por exemplo, de uma amidalite, pode ser resolvido só no posto? Quando é que é necessário realmente ser encaminhado ao otorrino? Pronto, sim. O clínico geral, né, o atendimento primário, sim, pode resolver alguns problemas, como as amidalites, faringites, né, otites, mas às vezes são problemas que recorrem muito, né? Então, esses pacientes que têm infecções de repetição ou cursam com alguma complicação desses quadros iniciais, é sim necessário encaminhar o otorrino para a gente poder conduzir melhor. Olha, para saber quando procurar um otorrinolaringologista, é preciso atentar-se a alguns sinais e sintomas que o corpo costuma manifestar. Muitas vezes, eles surgem de forma sutil, podendo se agravar com o decorrer do tempo. Esses sintomas vão desde rouquidão e dor de ouvido até alergia das vias respiratórias, tosse e pigarros. Doutora Marília, os problemas relacionados à garganta e também ao ouvido normalmente começam a se manifestar ainda na fase ainda da criança, né? Na fase infantil ainda, né? Sim, sim. Então, existem doenças, né, que se manifestam mais nas crianças, né, como as otites, as sinusites, né, são crianças, às vezes, que frequentam a escola, estão mais expostas, né, a esses vírus, né, que circulam em determinadas épocas do ano. Então, na faixa etária, né, das crianças, tem as doenças mais frequentes, né, que são as otites, a adenoidite, né, a hipertrofia da adenoide, cursando com otite, sinusite de repetição, né. Então, na fase adulta, né, já são as amidalites, às vezes as tonturas, os zumbidos, que são muito frequentes. E na fase idosa, né, já no idoso, a gente tem as perdas auditivas, né, e as doenças relacionadas ao equilíbrio, que são bem frequentes também na faixa etária. O clima influencia muito, principalmente na questão da garganta, influencia muito no aparecimento. São doenças, muitas vezes, até sazonais. Quando se está muito quente ou quando está frio, é comum os postos de saúde receberem muitas vezes o paciente, seja criança, seja adolescente ou adulto, né? Exato, existem as doenças sazonais, né? As doenças alérgicas, né? Em determinadas épocas do ano, quando existem mais ventos, né? A disseminação, a polinização das plantas, né? A floração do caju, como chama aqui. Então, assim, existem as doenças realmente sazonais, né? Que enchem, né, os postos de saúde, os nossos consultórios, com essas doenças, né? Geralmente de cunho, né, mais alérgico. No caso das doenças de ouvido, né? A gente falou aí de otite, são doenças evitáveis. Há cuidados que podem ser tomados para evitar a manifestação dessas doenças? Sim, sim. Eu sempre gosto muito de, na minha consulta, educar o paciente, orientar, né, quais foram as causas que levaram àquela doença. Então, sim, são preveníveis, né? A gente pode, por exemplo, tratando-se de otite externa, né? Existem dois tipos de otite, a externa e a média. A externa se trata daquelas doenças, né, da parte externa, né, do pavilhão, do conduto, né? São doenças mais relacionadas a banhos, né, mergulho, quando fica água no ouvido. Então, ter cuidado, né, com esses banhos, às vezes tentar deixar o ouvido mais enxuto, colocar um pouquinho de álcool, álcool líquido mesmo, né, depois do banho, ajuda a secar o ouvido, claro, não tendo perfuração timpânica, né. A gente pode usar esse artifício de usar o álcool e deixar o ouvido bem enxuto para evitar as infecções, né, externas, evitar manipular o ouvido. Muitas pessoas têm esse costume de usar cotonete, e isso vem a machucar o conduto, machucar a pele, às vezes usa grampo, pena de galinha. Então, assim, evitar realmente manipular muito o ouvido, né, evitando as otites externas. Já a otite média é decorrente de gripes, né, esses vírus, né, que circulam em determinadas épocas do ano. Então, as otites médias são decorrentes de vírus, né, geralmente, e muitas vezes evoluem para infecção bacteriana. Então, cuidar bem desses processos, né, inflamatórios, virais, procurar o mais rápido possível a assistência médica para que isso não evolua, por exemplo, com otite média supurativa, né, aquele ouvido que escorre pus. Então, tem que procurar realmente logo a assistência médica para não evoluir dessa forma. Normalmente são problemas, são doenças que, se descobertas rápido, o tratamento é fácil? Como é que funciona a questão do tratamento? Pronto, detectado o problema, né? Inicialmente
A avaliação médica vai definir se é uma doença de origem viral ou bacteriana e assim nós conduzimos o tratamento com sintomáticos, né, cuidar da imunidade, usar lavagem nasal é muito importante e se for já uma infecção bacteriana, entrar o mais rápido possível com antibiótico terapia, né, já entrar com antibiótico para que não evolua com complicações. Agora, doutora Marília, na questão das doenças de ouvido, tem uma que é bastante conhecida e principalmente pessoas quando já vão ficando mais maduras, né, a idade vai avançando, que é a labirintite, né? O que é que causa a labirintite? Pronto, a labirintite é um termo que se popularizou e toda tontura se chama labirintite, tá? Então, assim, é importante a gente diferenciar tontura de labirintite. Tontura é um termo bem amplo que pode denotar diversas sensações referidas pelo paciente, como uma flutuação, como um desequilíbrio, com o escurecimento da vista, a sensação de desmaio, tudo isso se relata como tontura. Já a labirintite é uma inflamação, uma infecção, né, da parte interna da orelha, que é a orelha interna, né, dos labirintos, a inflamação da membrana dos labirintos, muitas vezes ocasionada por germes, né, por bactérias, por vírus, às vezes até doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, e são doenças a labirintite ela se manifesta com um quadro muito intenso, de uma tontura rotatória, né? Isso diferencia dos outros tipos de tontura, uma tontura rotatória muito intensa, associada a náuseas, vômitos, zumbido e muitas vezes perda auditiva irreversível. Então, assim, a labirintite em si é essa doença específica, uma doença infecciosa, autoimune ou sistêmica no labirinto. Já as tonturas podem ter diversas causas, né? Incluindo metabólicas, por exemplo, uma alteração da glicose no sangue, uma alteração do colesterol, da tireoide, às vezes o estresse mesmo pode ocasionar tonturas diversas que a gente chama como disfunção labiríntica, tá? Então, a labirintite é um termo específico dentro das tonturas. No caso da identificação, se é uma tontura ou se é a própria labirintite, como é que se busca esse diagnóstico? É através de exames? Pronto, inicialmente um bom exame clínico, né? Dentro do exame clínico do paciente, a gente vai captar alguns sinais no exame clínico, né? E direcionar para alguns exames complementares. Isso nos vai direcionar quanto ao tratamento e quanto à definição da causa dessa tontura. Hoje, esse exame inicial, ele é possível ser feito no posto de saúde ou só quando há o encaminhamento para o otorrino, para o profissional especializado? Pronto, no posto de saúde, quando o paciente chega com a queixa de tontura, geralmente o clínico vai solicitar exames gerais, exames de sangue para ver se estão em alguma disfunção, né, de glicemia, de colesterol, tireoide. E medir a pressão arterial muitas vezes é muito importante, isso é feito na atenção primária. Então, já é feito uma triagem, né, um screening, e depois, visto que não tem nada sistêmico, encaminha-se para o otorrino avaliar as doenças da orelha específica, né, como a labirintite e as disfunções labirínticas. No caso do ouvido, ainda há, vamos dizer assim, um quadro, vamos dizer, de maior agravamento, que é a surdez. Há muitos casos, há muitos registros. Isso só acontece normalmente quando a pessoa já está com a idade mais avançada? Sim, existe a surdez, né, pela idade, que é a presbiacusia, né? Todo mundo um dia vai manifestar algum grau de perda auditiva devido à idade. E existem as perdas auditivas secundárias a outras coisas, que podem acometer pessoas mais jovens. Às vezes, pessoas que têm histórico familiar na família, com perda auditiva, com surdez. Às vezes, pacientes que se submeteram a algum trabalho exposto ao ruído, sem proteção adequada. Às vezes, por manipulação de ouvido ou perfuração do tímpano com cotonete, por exemplo. Às vezes, infecções repetidas no ouvido que não foram bem tratadas também podem cursar com perda auditiva. Então, realmente é importante, né, o mais precocemente possível, essa avaliação e a reabilitação, muitas vezes feita com aparelho auditivo ou outras próteses, né, que a gente pode avaliar na consulta. É uma doença hereditária, não? Sim, a surdez, né, neurosensorial, né, muitas vezes tem um cunho hereditário, né, genético, e precisa ser investigada, né, a família, geralmente a gente pergunta sobre o histórico familiar, e pode também ter outras causas que não genéticas e sim adquiridas. Na maioria dos casos, quando há essa identificação, normalmente tem relação com a questão da idade também? Sim, a idade
potencializa, né, uma perda auditiva. E geralmente a partir dos 60 anos a gente costuma solicitar uma avaliação basal para ver como que está a audição e assim ir acompanhando esse paciente, né, para evitar que essa surdez aconteça de uma forma muito acelerada. Então a gente tem que orientar os cuidados com a audição, evitar a exposição a som alto, evitar o uso de fones com som com intensidade muito alta. Muito comum hoje entre os jovens, né? Crianças às vezes abusam demais dessa questão da utilização de fones com volume muito elevado. Isso poderá gerar um problema no futuro, né? Claro, e muitas vezes de forma até precoce, né? A surdez que iria acontecer depois dos 60 anos, às vezes vem de forma mais precoce. Quando é que há necessidade da utilização do aparelho auditivo? Pronto, geralmente quando existe um grau de perda, geralmente de um grau moderado, a gente vê isso no exame chamado audiometria, por isso é interessante, né, buscar o otorrino para a gente solicitar esse exame e ver o grau de perda que o paciente já apresenta. Geralmente, numa perda aí mais ou menos de uns 40% de audição, o paciente já começa a sentir dificuldade na comunicação, no dia a dia, no atender um telefone, no participar de uma conversa. Então, já detectada essa perda de audição, se iniciado o tratamento precoce, mais fácil o paciente vai se adaptar ao aparelho auditivo. Como é que é o encaminhamento na rede municipal de saúde em relação à questão do aparelho auditivo? Há algum tipo de encaminhamento para que esse aparelho seja conseguido? Como é que funciona? Pronto, o paciente, quando detectada essa perda, né, com o exame, com a audiometria, ele precisa procurar um dos centros de referência em reabilitação auditiva. Nós temos alguns hoje disponíveis, como o NUTEP, né, no Hospital das Clínicas, o NAMI, na Unifor, lá na UHGF, e em algumas policlínicas também serão centros de referência para a reabilitação auditiva. E os pacientes podem, sim, adquirir aparelho, né, através de um desses centros de referência. Vamos falar aqui um pouquinho agora em relação às doenças mais comuns que atingem a garganta e que também, normalmente, provocam muita procura do paciente na rede primária de atendimento de saúde, nos postos de saúde, principalmente no período onde ou está muito seco, ou então está chovendo e aí muda aquela temperatura, principalmente a criança começa a apresentar um problema de inflamação de garganta e tudo. Quais são as mais comuns que geram esse atendimento inicial e muitas vezes podem gerar um desdobramento, tendo a necessidade da consulta ao otorrino? Isso. Das doenças da garganta, né, nós temos mais comumente a faringite e a amidalite, né, que diferem entre si mais pela localização do foco infeccioso. Ambas são causadas geralmente pelos mesmos germes e o tratamento é praticamente o mesmo. Mas no diagnóstico clínico nós vemos, né, quando a infecção se localiza nas amígdalas, né, naquelas estruturas arredondadas ali próximo à base da língua. A gente vê aquelas placas de pus, quando é um quadro infeccioso bacteriano, ou mesmo a faringite, né, que é aquela parede de trás da garganta que vai lá de cima na região posterior do nariz até a laringe, né? Então a faringite pode pegar toda essa extensão aí da garganta e devem ser devidamente tratadas. Elas podem ser parte, né, dos quadros virais, né, dos resfriados, né, podem cursar com faringite, amidalite de causa viral, que são tratados com sintomáticos, com analgésicos, anti-inflamatórios, uma boa alimentação, né, reforço de algumas vitaminas, e as bacterianas que devem ser tratadas com antibiótico terapia, né, com os antibióticos orais, às vezes até injetáveis, a depender da gravidade do caso. Quando é que há realmente uma evolução do quadro aí que seja realmente necessário o uso de antibióticos? Eu me lembro, na minha infância, era muito comum a história de retirar as amígdalas. Quando inflamava demais, o tratamento era fazer a cirurgia. Hoje, com o avanço aí de medicamentos, de antibióticos, normalmente não se faz, dificilmente se faz essa prática. Usa realmente a questão do tratamento com os remédios, né? Isso. Antigamente se fazia muito a retirada das amígdalas, né? Por qualquer coisa já se retirava as amígdalas. Mas hoje nós vemos que ela tem um papel, né, importante na imunidade, então a gente, quando possível, mantê-las, melhor. E quando é que a gente indica, né, a cirurgia das amígdalas? Quando elas estão muito hipertrofiadas, muito aumentadas, causando dificuldade na deglutição, causando dificuldade às vezes na fala.
e às vezes até causando roncos, né, pela obstrução que elas causam na respiração. Ou então nos casos de infecção de repetição, por exemplo, mais do que 5 episódios por ano de infecção bacteriana comprovada, né, no exame clínico com o médico, com o clínico ou mesmo com o otorrino. E aí se indica, sim, a retirada das amígdalas. O ronco tem relação só com a questão das amígdalas ou pode ser provocado também por outros fatores? Pronto, o ronco nada mais é do que uma obstrução à passagem do ar, né? Seja ela na região da garganta, seja no nariz, ou mesmo na via aérea mais inferior. O diagnóstico, né, do ronco é necessário fazer exames complementares para ver se é apenas um ronco simples, né, a simples vibração dos tecidos ali, estreitando a passagem do ar, ou se o ronco está associado à apneia, que já é uma doença, né, que causa uma hipooxigenação, né, diminui a oxigenação do cérebro, por exemplo, durante a noite você tem uma pausa respiratória e isso precisa ser examinado pelo médico otorrino, pedido alguns exames complementares, como a polissonografia, né, para ver se o ronco está associado ou não à apneia. Mas sim, as amígdalas são parte, sim, causadora de ronco. Doutora Marília, no caso aí da amidalite e da faringite, são doenças mais comuns nas crianças ou os adultos também têm a mesma facilidade de apresentar esses quadros inflamatórios? Pronto, as crianças elas têm uma incidência maior, porque não têm um sistema imunológico tão bem desenvolvido e também estão mais expostas, né? Por exemplo, em escolas, em creches, né, a esses vírus que circulam, né, sazonalmente. Então, elas estão mais expostas a isso e também tem menos noções, às vezes, de higiene, né? De não ter contato com o coleguinha, com o amigo, né? A questão de contato mais próximo. Então, assim, as crianças não têm essa noção. Hoje, a gente sabe que essas infecções diminuíram muito nessa questão da pandemia, porque nós estamos adotando novos hábitos de saúde, né? De higiene. A lavagem das mãos mais frequente, o uso de álcool gel e até a máscara vão, sim, diminuir bastante a incidência dessas doenças. Também são doenças que, no caso, elas podem, num primeiro momento, ao não apresentar um quadro de gravidade, podem ser resolvidas naquele primeiro atendimento ali com o clínico? Quando é que é necessário o encaminhamento para o otorrino? Sim, o clínico vai tratar essa forma mais inicial da doença e muitas vezes resolve, né, com o tratamento adequado, seja sintomáticos, né, medicações analgésicas e tal, ou com antibiótico, mas às vezes elas podem sim ser infecções que cursam com piora ou não respondem ao primeiro tratamento e podem evoluir, por exemplo, com abscesso, né, na amígdala, e é necessário às vezes uma drenagem cirúrgica desse abscesso, às vezes precisa internamento para fazer antibiótico endovenoso, antibiótico mais forte. Então, sim, às vezes, quando não resolvido com o clínico geral no posto, né, no atendimento primário, é importante, sim, o encaminhamento para o otorrino. Tem como evitar, por exemplo, no caso, a amidalite, a faringite, tem como você evitar um quadro mais sério? Sim, eu costumo dizer que a adoção de bons hábitos, né, de vida vai diminuir bastante a incidência dessas infecções, que estão muito associadas à baixa de imunidade. Então, uma boa alimentação, um sono adequado, o controle do estresse, a prática de atividade física, tudo isso vai reforçar a imunidade da pessoa e sim vai diminuir a reincidência dos casos. A questão da dor na garganta, ela pode ser tanto a amidalite como pode ser a faringite. Normalmente as pessoas têm dificuldade de saber, identifica só como dor na garganta. Tem uma diferença? Onde é que quando é que se configura o caso de amidalite ou da faringite? Essencialmente é a localização dessa infecção, né? Então, no exame clínico, a gente vê onde está o foco infeccioso, se na faringe, naquela parede de trás da garganta, ou nas amígdalas, que são aquelas estruturas mais laterais, ali na base da língua, né, que estão com foco infeccioso. Então, o tratamento em geral é o mesmo, né? Seria antibiótico, se for bacteriano, e os germes, né, que causam são geralmente os mesmos. É só mesmo o sítio da infecção. Doutora Marília, hoje a questão do coronavírus, né, gera sempre uma preocupação muito grande, tanto no paciente, como também nos profissionais de saúde que dão aquele primeiro atendimento. A questão desses sintomas gripais, né, essa questão da dor na garganta e tudo, pode também ser uma consequência, no caso da Covid-19?
Porque aí, todo caso que a pessoa começa a apresentar esses sintomas que são parecidos com o Covid, sempre há um alerta do profissional de saúde ali dessa manifestação ter uma relação com a Covid, né? Exato. Os sintomas, a síndrome gripal, como a gente costuma dizer, uma dor na garganta, uma coriza, sim, são sinais de alerta para a Covid. Então, a Covid nem sempre vem de uma forma muito típica, né? Com aquela falta de ar, com uma tosse muito frequente, com febre. Então, às vezes, o Covid vem sim de uma forma atípica, como uma dor de garganta, uma coriza, uma síndrome gripal comum, como qualquer outro resfriado. Mas é importante, sim, avaliar esse paciente, ver outros sintomas, né, que venham associados, por exemplo, uma diarreia, né, que vai nos levantar a possibilidade de ser Covid, uma dor de cabeça mais intensa, a questão da perda do olfato, né, do paladar, você não vai sentir o cheiro e o gosto das coisas. Então, são sintomas que podem vir junto que nos vão levar a um diagnóstico mais sugestivo de Covid. Mas sim, a síndrome gripal, a dor de garganta, pode ser um sintoma de Covid. Hoje, a prefeitura da capital conseguiu aí fazer um grande investimento aí com a chegada dessas policlínicas. Mesmo assim, ainda o atendimento, assim, na busca pelo atendimento mais especializado de otorrino hoje no município ainda tem uma demanda muito forte, né? Ou seja, há uma quantidade ainda de pacientes para receber, no caso, esse tipo de atendimento mais especializado, né? Sim, existe sim. Tem uma demanda reprimida muito grande, né? Tem pacientes na fila para o atendimento especializado e com o surgimento, né, dessas novas policlínicas, com os novos especialistas, né, essa fila está diminuindo, né? A gente está dando atendimento a essa demanda e a gente está, dentro de todas as especialidades que as policlínicas oferecem, estamos aí atendendo essa demanda muito grande. Doutora Marília, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios aqui da TV Terra do Sol. Foi muito bom aí a gente poder esclarecer um pouco aí sobre esse atendimento especializado de otorrino na rede municipal de saúde e que essas novas policlínicas venham conseguir realmente garantir um atendimento ainda melhor para a população de Fortaleza nessa área de atuação aí da saúde. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouquinho eu continuo aqui conversando com vocês, vamos falar um pouco mais sobre a programação desse mês de outubro aí, de comemoração do Dia do Professor, uma programação toda definida pela Secretaria Municipal de Educação em comemoração à passagem do Dia do Professor aqui na capital. Vou ao intervalo, daqui a pouquinho estou de volta.